As coisas, assim como pessoas, animais, objetos, comidas, têm nome. Esses nomes são chamados de substantivos e aparecem em gêneros diferentes, o masculino e o feminino. Conforme o gênero de cada coisa, usamos os artigos o ou um para o masculino e a ou uma para o feminino. É como se estivéssemos definindo o sexo de tudo. Exemplo: o brinquedo do meu irmão caiu e quebrou. Assim como pode ser a frase: um brinquedo como esse é muito caro. O mesmo acontece com as palavras do gênero feminino. Exemplo: a boneca Barbie é conhecida no mundo todo. Assim como pode ser a frase: uma boneca como essa é conhecida no mundo todo. Os artigos variam de acordo com o gênero substantivo. Exemplo: o bombom, a laranja, o escorregador, a cadeira. A palavra chinelo é do gênero masculino, portanto, deve ser acompanhada do artigo masculino, o chinelo. Muitas pessoas falam como se a palavra fosse feminino, a chinela. Mas essa forma de falar é errada. Existem palavras que comportam os dois gêneros, tanto no masculino como no feminino. Então, usa-se o, um e a, uma, como no caso da palavra caneca. Exemplo: a caneca de Leãozinho é a minha preferida. Meu pai toma chocolate quente em um caneco grande. Algumas palavras podem mudar de gênero, como o cantor, a cantora, o príncipe, a princesa, o carneiro, a ovelha, o bode, a cabra, o professor, a professora. Outras palavras não variam no gênero, aparecendo da mesma forma para o masculino e para o feminino, como no caso de algumas espécies de animais, aparecendo como macho e fêmea. Exemplo: peixe macho, peixe fêmea. Grilo macho, grilo fêmea. Pássaro macho, pássaro fêmea. Aranha macho, aranha fêmea. Arara azul macho, arara azul fêmea. Substantivos masculinos terminados em O substitui por A. Exemplo: piloto de avião, pilota de avião. Substantivos masculinos terminados em ão substitui por ã. Exemplo: o capitão do navio, a capitã do navio. Substantivos masculinos terminados em R acrescenta a letra A. Exemplo: o cantor, a cantora. Substantivos masculinos terminados em OR substitui por EIRA. Exemplo: o arrumador, a arrumadeira. Tem substantivo que terminado em E mudam para A no feminino. Exemplo: elefante, elefanta. Substantivo terminado em es, l ou z acrescenta o a no feminino. Exemplo: freguês, freguesa, juiz, juíza. Existem alguns substantivos que podem oferecer dúvidas em relação ao seu gênero. No masculino, falamos as seguintes palavras: o pijama, o saca-rolhas, o sanduíche. No feminino, falamos as seguintes palavras: a alface, a dinamite, a fênix e a fruta-pão. O pai de um dos alunos que eu atendo lá de Atlanta, o Carlos Smith Soares, levantou uma questão que eu achei que vale reflexão. Ele disse que, abre aspas, esse tal gênero masculino e feminino acaba sendo machista, pois a palavra feminino não deveria terminar com a letra O, fecha aspas. Seria a língua portuguesa machista? Veja a definição que o Diogo Arraes, professor de português, deu em uma entrevista em 2017, no dia 21 de março, para a revista Exame. Ele disse que, nas regras básicas de concordância,
O masculino predomina em diversas circunstâncias. Por exemplo, quando existem substantivos de gêneros distintos, a norma prevê que o adjetivo fique no masculino plural. Alice, Gabriela e Enzo são estudiosos. Outro exemplo que ele dá é o seguinte: em uma sala de aula, mesmo que predomine o sexo feminino, diz o professor, meus alunos são atenciosos. Gêneros gramaticais, como se sabe, são dois, masculino e feminino. Para mim, a questão vai além, o fim do preconceito, pois sim, é preciso, diz o Diego. Ele questiona também aos leitores e às leitoras se a frase a seguir tem algum machismo. Observe, o brasileiro é um povo divertido. Nem se forçássemos muito a frase, teria como ir para o feminino. Da mesma forma, ninguém pensaria que a brasileira estaria de fora. O masculino foi ali utilizado por questão de concordância com o próprio termo povo. O fato do gênero masculino e não o pensamento masculino ser enraizado à nossa gramática é questão de história, da origem da língua. Alguns anos atrás, vimos inúmeras discussões sobre a palavra presidenta durante o governo da Dilma Rousseff entre 2011 e 2016. Essa forma de reverência à chefe do governo passou a ser aceita pela Academia de Letras e pelos estudiosos, mas sem a lógica gramatical. No entanto, se demonstra a luta pela igualdade que sejam utilizadas essa e quaisquer outras formas femininas. Carlos, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Espero que vocês também tenham gostado deste vídeo. E nos vemos no próximo Brasil para Aprender. Até lá!